Olá, turma 19FC09, mais um conteúdo online chegando para vocês. Hoje a gente vai estar falando de farmácia hospitalar, também nosso último conteúdo, né, desse módulo de primeiros socorros. Vocês vão estar acompanhando aí no livrinho de primeiros socorros, capítulo 15, página 67. É importante que vocês leiam o conteúdo antes de visualizarem a minha aula, até para ser um complemento, né? E vocês já ficarem inteirados do nosso conteúdo. É um assunto importante, porque vocês podem trabalhar nesse ambiente, que é o ambiente hospitalar, e vocês terem noção mais ou menos como é que funciona, né? Geralmente vai ter o farmacêutico e o atendente de farmácia para estar dispensando as medicações para os outros setores dos hospitais, certo? Então, vocês vão estar entregando o medicamento para outros profissionais de setores dos hospitais, do hospital, né? Então, vamos iniciar. Eu vou trazer aquela reflexão que vocês adoram, né, do dia. E aí eu digo assim, ó, as montanhas da vida não existem apenas para que você chegue no topo, mas para que você aprenda o valor da escalada. Eu trago isso para mostrar para vocês que muitas vezes a gente foca no nosso objetivo apenas. E aí a gente fica preso numa ansiedade gigante para que aquilo aconteça, para que aquele resultado aconteça. E a gente deixa de viver todo o processo, pensando apenas no resultado. Então, tão importante quanto o resultado, quanto o nosso objetivo, é viver o processo. É o valor que aquela caminhada, que aquela escalada tem. Então, se a gente se prende apenas ao resultado, a gente vai ter uma ansiedade muito grande e talvez um resultado frustrante, né? Eu digo que é muito igual a emagrecer. Muitas vezes a gente foca em emagrecer, mas a gente fica só pensando no resultado. Ah, eu quero perder 10 quilos, eu quero perder 10 quilos. Isso gera uma ansiedade tão grande que a gente não consegue atingir o nosso objetivo. Mas se a gente prestar atenção na nossa caminhada, se a gente viver dia após dia, a gente aprendendo com as nossas dificuldades, né, a gente vai se fortalecendo, vai tirando um aprendizado desse processo, dessa caminhada, e a gente consegue chegar num resultado final de forma bem positiva. Então, é isso que eu quero passar para vocês hoje. Que tão importante quanto o resultado dos nossos desejos, dos nossos objetivos, a nossa caminhada também. Então, deem valor à caminhada de vocês, aprendam com a caminhada e não fique focando apenas no resultado do seu objetivo, tá certo? Qual a previsão deste conteúdo? A gente entender a função do farmacêutico hospitalar, as funções do atendente, né, de farmácia, que no caso vocês, recebimento e armazenamento de medicamentos. E aí a farmácia hospitalar é um órgão de abrangência assistencial, mas também administrativa, onde se desenvolve atividades ligadas à produção, armazenamento, controle, dispensação e distribuição de medicamentos e correlatos às unidades hospitalares. Gente, além de armazenar os medicamentos lá naquele ambiente, a gente também vai ter um controle em relação ao que é dispensado e ao que está armazenado, ao quanto que sai por dia daquele determinado medicamento. A gente vai dispensar o medicamento, que é o fato de entregar o armazenamento, analisando, ou entregar o medicamento, analisando a prescrição que o médico fez. E também vocês vão ter uma importante função, que é a distribuição dos medicamentos, o fracionamento. O que é isso? Vamos supor que você vai ser responsável por entregar os medicamentos da enfermaria. E aí, naquela enfermaria tem, vamos supor, de 5 a 10 pacientes tomando medicações todos os dias.
Você vai mandar um frasco de dipirona, vamos supor que ele está tomando dipirona em gota. Vamos supor, estou só dando uma hipótese. Você vai mandar, em gotas não, desculpa. Você vai em comprimido. Todo dia ele vai tomar um comprimido de manhã, um comprimido à tarde e um comprimido à noite. De dipirona, vamos supor, tá? E aí vocês vão mandar a cartela toda de dipirona para ele, de medicamento? Imaginem só se todo mundo do hospital estiver tomando dipirona em comprimido. Vai faltar o medicamento. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fracionar. Ele não vai tomar um medicamento de manhã, de tarde ou à noite. Então, eu vou tirar do blister, colocar numa embalagem adequada e tá encaminhando para aquele setor e para aquele paciente com o nome, com a data de validade, o número de lote, com qual é a medicação e quantas miligramas e o nome do paciente e do médico que prescreveu. Olha aí a responsabilidade. Ah, eu tenho que mandar um medicamento controlado. Tem que vir a receita controlada, por exemplo, a tipo B, azul. E aí a gente vai dispensar de acordo com a receita. O farmacêutico vai conferir e você vai fracionar, vai tirar um comprimido daquele para enviar para o paciente, colocar o nome, validar tudo bonitinho. Tá vendo como é um trabalho bem minucioso, bem cauteloso, que não pode errar de jeito nenhum. Já pensou a gente mandar uma dosagem a mais para esse setor e o paciente tomar uma dosagem maior do que ele deveria? Então, isso é muito importante, isso é muito criterioso, tá certo? Então, atribuições de atendente de farmácia. Esse profissional precisa obter conhecimentos não apenas em relação ao corpo humano e aos medicamentos, mas também precisa lidar com o público, fazer um atendimento eficiente, auxiliar nas tarefas organizacionais, gerenciais e administrativas do estabelecimento, além de possuir habilidades, né, em vendas também. O atendente de farmácia, as principais atribuições, né, do atendente hospitalar são leitura e interpretação da prescrição médica, dispensação de medicamentos, aí ó, fracionamento e distribuição de medicamentos para os setores, como eu falei. O fracionamento é isso, tá? Eu separar a medicação adequada do dia para aquele paciente. Todo dia eu vou separar a medicação do dia de cada paciente. Controle e gestão de estoque, eu tenho que saber o quanto que tem de estoque, o quanto que está saindo de medicamentos, porque jamais pode faltar medicamento no hospital, né? A gente tem que ter esse controle. Tipo, não pode deixar de faltar o medicamento por minha conta. Claro que às vezes falta recursos financeiros e a gente acaba não tendo, mas por minha conta de não ter observado aí não pode, né? Organização e controle do armazenamento dos medicamentos. E o farmacêutico, o que é que ele vai fazer? Desempenhar um papel crítico, vai estar contribuindo com a dispensação do medicamento aos controlados, que são os tarja pretas, que são aqueles controlados mesmo sem ser tarja preta, como anticonvulsivantes, como antibióticos, né? Ele precisa ser aberto ao diálogo, até porque qualquer dúvida que eu tiver, eu vou precisar recorrer a ele, buscar constante atualização e conhecer sobre os medicamentos, conhecer sobre as interações medicamentosas, né? Porque às vezes o médico ele pode prescrever uma medicação junto com outra que tem interação, então o farmacêutico que vai ter que ter esse olhar, né? E aí eu pergunto a vocês, o armazenamento do medicamento interfere na qualidade? Será que se eu armazenar de qualquer jeito o medicamento, esse medicamento vai ser eficaz? Ele vai fazer efeito? De jeito nenhum, tá? Então, vamos ter cuidado. Atenção, quando vai estocar o medicamento, tem que ter cuidado com a embalagem, se não está violada. A integridade do medicamento, se ele está todo bonitinho, se ele não tem nenhuma avaria. Olhar o número de lote, registrar na hora de estocar. Ah, tem tantos medicamentos com número de lote X. E olhar a validade. Porque olha como é importante o número de lote. Se de repente eu pego um medicamento que o número de lote dele é 1
e eu vejo que ele vai se vencer próximo mês, eu tenho que ver no meu sistema quantos medicamentos com aquele mesmo número de lote que eu estoquei tem, para eu retirar todos eles, porque todos eles foram fabricados no mesmo dia e na mesma hora. Então, todos eles vão estar vencendo nesse prazo que do número de lote 1 que eu falei. Interessante, não é? O armazenamento, toda e qualquer área destinada à estocagem de medicamentos deve ter condições que permitam preservar suas condições de uso, ou seja, a gente tem que ser rigoroso no armazenamento. A estocagem, quer em estantes, armários, prateleiras ou estrados. Estrados, gente, é como se fosse aqueles pallets, só que em farmácias, em qualquer tipo de estabelecimento farmacêutico, os estrados, eles são de plástico. Aqueles pallets, no lugar de ser madeira, seria plástico. Para não danificar, não ter cupim, não danificar o medicamento, né? E esses medicamentos, eles devem permitir a fácil visualização para que a gente identifique de imediato quais são esses medicamentos. Quanto ao nome do produto, o número de lote tem que estar bem visível e o prazo de validade também tem que estar visível. Olha aqui uma estocagem bem organizada. Todos nas prateleiras, voltado às caixas com rótulo para frente. É interessante também dizer que os medicamentos hoje em dia não são mais armazenados em caixas de papelão. Eles são armazenados em caixas de plástico, porque tem uma durabilidade maior e não corre o risco de repente, bater água e molhar o medicamento que está dentro. Então, geralmente, eles vêm nessas caixas de plástico que dá uma segurança maior. Todo estabelecimento, seja ele hospitalar ou não, tem que ter um local de descarte para medicamentos vencidos, porque aí a empresa vem, recolhe esse produto, tá certo? Não pode ser jogado de qualquer jeito. Falando ainda de medicamento e de armazenamento, é interessante a gente guardar nas prateleiras os medicamentos líquidos nas posições mais baixas, para que evite acidentes, porque geralmente o líquido ele vem em vidro. E se aquele vidro de repente cai no chão, é preferível que ele caia de um local mais baixo do que de um local mais alto. Então, a gente pode arrumar de uma forma que os líquidos fiquem na posição mais baixas, os semissólidos no meio e os sólidos em cima, tá? Pronto. Para quando a gente vai fazer por exemplo, chega uma indústria farmacêutica com as mercadorias, com os medicamentos para a gente armazenar lá no hospital. Como é que deve ser guardado esses medicamentos? Tem uma organização. Primeiro, a gente vai guardar aqueles medicamentos que precisam ser armazenados em geladeira, que são os termolábeis. Então, primeiro a gente guarda os de geladeiras. Depois, a gente vai guardar os de tarja preta, que é para ser guardado com chave. O ideal é que seja no armário fechado, principalmente em hospital, tá certo? Depois a gente vai guardar os antimicrobianos, que são os antibióticos. E depois os demais. Então, até para a gente armazenar esses medicamentos, exige uma ordem de prioridade. E essa ordem tem que ser estabelecida, que é essa. Termolábeis, que são os de geladeira, psicotrópicos, que são os tarja pretas, e os antibióticos, tá certo? Depois a gente guarda os demais. Outra coisa importante, que o ambiente farmacêutico, ele tem que ter uma temperatura no máximo de 25 graus. Não pode passar disso. Então, tem que ter lá um termômetro verificando a temperatura do ambiente. A umidade tem que estar inferior a 60%. Ó. Aqui a temperatura está 23,6 e a umidade está 49, ou seja, está adequado. Não pode ter nenhum medicamento exposto à luz solar. Nada de luz solar pode estar diretamente nos medicamentos. E os medicamentos de frigorífico, né, que tem que ser refrigerado,
a temperatura é entre 2 a 8 graus Celsius, tá certo? Isso é uma regrinha, tá, gente? Armários resistentes ou salas próprias, né? Com chave para o seu armazenamento, sob a guarda do farmacêutico. Isso é a questão dos tarja preta, tá? Os produtos violados, vencidos, sob suspeita de falsificação. Então, eu tenho que estar controlando tudo isso. Tem que ser devolvido esses produtos, certo? E aí vem a questão do armazenamento na geladeira. Eu não disse que tem medicamentos termoláveis. Então, eu devo guardar o quê? Esses medicamentos na geladeira. Só que eu não posso guardar na porta, nem no congelador. Se ele é de geladeira, por que não na porta? Porque quando a gente abre a porta, esse medicamento vai receber o calor de fora. E quando a gente fecha a porta da geladeira, ele vai receber o calor ou a temperatura de dentro. E essa mudança de temperatura pode variar na eficácia do medicamento. Então, é importante que seja guardado nessa primeira prateleira ou nessa segunda prateleira. Nunca aqui embaixo, nunca aqui em cima e nem na geladeira, nem na porta da geladeira, tá certo? É isso que eu queria passar para vocês de orientação ao funcionamento de uma farmácia hospitalar, quais são as atribuições de vocês lá. Vocês já viram que é a questão da dispensação, do armazenamento, da estocagem, né? E do fracionamento desses medicamentos para os setores responsáveis. E aí, como orientação e revisão, eu pergunto: a temperatura adequada para o armazenamento dos medicamentos sempre será de 29 graus e a umidade de 80%. Gente, eu falei isso há pouco tempo. A temperatura ela não pode passar de 25 graus e a umidade não pode passar de 60%. Então, essa alternativa estaria errada, essa afirmação, tá? Qual é a atribuição do atendente de farmácia hospitalar? Armazenar, estocar, dispensar e fracionar os medicamentos para os outros setores, tá certo? O papel do farmacêutico, ele desenvolve papel crítico, ele que vai dispensar os medicamentos controlados, ele que tem que estar buscando também atualização, né, sobre os medicamentos. Ele que vai dizer se existe interação medicamentosa ou não, né? Se aquela prescrição está na dosagem adequada, né? Conforme as leis. Porque às vezes o médico pode passar uma dosagem maior do que o normal. E aquela dosagem pode trazer dano ao paciente, tá certo? Ou até mesmo levar a óbito. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, estarei disponível no WhatsApp, tá? Para a gente estar tirando todas as dúvidas que vocês têm, sanando tudo isso, tá? E deixo aqui, ó, meu beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Até o próximo conteúdo online. A gente vai estar fazendo aí uma mudança de módulo. Eu vou estar comunicando com vocês, o CRA também, tá bom? Próximo conteúdo online, a gente faz aquela revisão e a mudança do módulo, tá bom? O sucesso é uma questão de vontade, ação e dedicação. Então, para você conquistar o seu sucesso, tenha vontade, tenha ação e se dedique que vocês vão conseguir alcançar os objetivos de vocês. Um beijo no coração de cada um. Até o próximo conteúdo online. Tchau, tchau!